E se eu te dissesse que tem um livro que conseguiu fazer o impossível? Um livro que uniu católicos e protestantes, muçulmanos e budistas, cristãos e todas as fés imagináveis em um único texto sagrado. Parece utópico demais, não é? Mas no universo de Duna, isso aconteceu. E o mais fascinante, nasceu justamente das cinzas de uma guerra apocalíptica contra as inteligências artificiais. Eu sou Bruno Chigi e hoje vamos mergulhar em um dos elementos mais subestimados e profundos da saga de Duna. Eu estou falando da Bíblia Católica Laranja, o livro que literalmente moldou a consciência humana por 10 mil anos. Se você acha que Duna é só sobre vermes gigantes ou especiaria, prepare-se, porque vamos explorar o alicerce filosófico e espiritual que sustenta todo aquele império, todas aquelas intrigas políticas e até mesmo o próprio Paul Atreides. E atenção, mesmo que você nunca tenha assistido Duna ou lido os livros, eu vou te guiar por cada conceito. No final, você vai entender não só esse livro misterioso, mas também porque Frank Herbert foi um gênio ao criá-lo. Para entender a Bíblia Católica Laranja, primeiro precisamos entender o trauma que a humanidade acabou de superar. Imagine isso. Por milhares de anos, a humanidade se espalhou pelas estrelas, mas junto com ela vieram as máquinas pensantes, computadores tão avançados que começaram a controlar tudo. E eu não estou falando de Alexa te lembrando dos seus compromissos. Eu estou falando de inteligências artificiais que escravizaram planetas inteiros. E essa era se chama Jihad Butleriana, uma cruzada que durou gerações inteiras. Uma jihad não significa apenas uma guerra santa no sentido tradicional. Frank Herbert usou o termo para representar uma luta existencial, uma batalha pela própria essência do que significa ser humano. Foi brutal, foi sangrenta e terminou com a humanidade fazendo uma escolha radical: destruir o centro de comando das máquinas, mesmo que isso significasse sacrificar a própria Terra. E eles fizeram isso. Lançaram um bombardeio atômico massivo sobre o planeta natal da humanidade para eliminar Omnius, a superinteligência artificial central. A Terra sobreviveu, mas ficou envenenada pela radiação, praticamente inabitável. O berço da humanidade transformado em um cemitério radioativo. Agora, pense no trauma coletivo disso. Toda uma civilização perguntando: o que fazemos agora? Como garantimos que nunca mais nos tornaremos dependentes das máquinas? E mais importante, o que acontece quando você tem centenas de religiões diferentes, cada uma com a sua interpretação do que acabou de acontecer, todas espalhadas por milhares de planetas? A resposta veio de uma aliança improvável: a Guilda Espacial, que controla todas as viagens interestelares, e as Bene Gesserit, essa ordem de mulheres quase sobrenaturais, perceberam que a humanidade precisava de uma unidade ideológica, não para controlar, mas para evitar que guerras religiosas destruíssem o que sobrou da civilização. E assim nasceu a Comissão de Tradutores Ecumênicos, a CET. E aqui está onde a história fica realmente fascinante. A CET reuniu líderes de todas as religiões com mais de 1 milhão de seguidores, e eles escolheram se reencontrar numa ilha na Velha Terra neutra, que não havia radiação. Eles voltaram para o planeta radioativo que a humanidade quase destruiu. Foi um ato de humanidade cósmica, um reconhecimento de que precisavam começar do zero, literalmente sobre as cinzas de seus erros. O objetivo era criar o livro acumulado, uma síntese de toda a sabedoria religiosa humana. Mas como você imagina que foi tentar fazer católicos concordarem com protestantes, muçulmanos com budistas, hindus com cristãos? Estamos falando de versões dessas religiões que evoluíram por milhares de anos no espaço, criando ramificações, como o Zen Sunismo, que mistura Zen budismo com islamismo sunita, ou cristianismo mahayana, que incorpora elementos do budismo mahayana. Foram 7 anos. 7 anos de debates intensos, discussões que frequentemente se tornavam violentas. O próprio Frank Herbert descreve esse período como tendo controvérsias que quase levaram ao caos. Imagina a pressão. O futuro da humanidade dependia deles chegarem a um consenso. Cada palavra precisava ser pesada. Cada passagem precisava honrar todas as tradições sem traí-las. E sabe o que é mais impressionante? Eles conseguiram. Em um planeta ainda marcado pela radiação de sua libertação, nasceu a Bíblia Católica Laranja. Mas o que exatamente está escrito nesse livro? A Bíblia Católica Laranja não é apenas uma coleção de maiores sucessos das religiões antigas. É uma reinterpretação profunda que estabelece novos princípios para a humanidade pós-máquinas. O mandamento supremo é esse. Preste atenção porque ele é crucial. Não desfigurarás a alma. Parece simples, mas é revolucionário. Durante a Jihad,
O mandamento era: não criarás máquina à semelhança da mente humana. Mas a Bíblia Católica Laranja vai além. Ela diz: não é suficiente destruir as máquinas lá fora. Você precisa proteger a humanidade dentro de você. Não se torne mecânico. Não deixe a sua alma se tornar rígida, previsível, sem espírito. Isso permeia tudo em Duna. É por isso que os Mentats existem, humanos treinados para serem computadores vivos, mas que mantêm a sua intuição e emoção. É por isso que as Bene Gesserit cultivam consciência corporal extrema. É por isso que até mesmo guerreiros como Gurney Halleck, esse mestre de armas durão, carregam uma cópia da Bíblia Católica Laranja e citam passagens dela. Conhecimento sem ação é vazio. Religião frequentemente participa do mito do progresso que nos protege dos terrores de um futuro incerto. Cuidado com as sementes que você semeia e as colheitas que você colhe. Não amaldiçoe Deus pela punição que você inflige sobre si mesmo. Essas passagens revelam algo profundo sobre a filosofia do livro. Ele equilibra a fé com pragmatismo, reconhece a necessidade humana de significado espiritual, mas adverte contra a religião muleta e desculpa. É um texto que tenta harmonizar a busca científica pela compreensão do universo com a necessidade religiosa de entender nosso lugar nele. Não é sobre escolher ciência ou fé, é sobre integrá-las. E agora vamos ao elefante laranja na sala. Por que diabos católica laranja? O nome soa como uma contradição proposital, e provavelmente é. Existem duas interpretações principais, e as duas são brilhantes. A primeira é histórica e carregada de simbolismo. Orange, laranja em inglês, é uma referência direta à Ordem de Orange, um movimento protestante da Irlanda do Norte, que historicamente esteve em conflito violento com os católicos. Estamos falando de séculos de tensão, violência, divisão. Então, quando você vê Bíblia Católica Laranja, está vendo um símbolo máximo de reconciliação. É literalmente juntar católico e protestante no mesmo nome. É dizer, aquilo que foi impossível na Terra, nós conseguimos entre as estrelas. Nós finalmente conseguimos entre as estrelas. A segunda teoria é etimológica e talvez ainda mais profunda. Alguns estudiosos do universo de Duna sugerem que Orange pode ser uma corruptela de Corangiana, uma possível evolução linguística de Quran, o Alcorão. Isso faria sentido considerando a forte presença das tradições budislâmicas presente no texto. Essas fusões de budismo com o islamismo que permeiam o universo de Duna, especialmente entre os Fremen. Seja qual for a origem verdadeira, e Frank Herbert propositalmente deixa isso ambíguo, o nome encapsula perfeitamente o espírito do livro. União de opostos, síntese de contradições, a criação de algo novo e maior a partir de fragmentos do passado. A Bíblia Católica Laranja não é apenas um objeto em Duna. Ela é um personagem silencioso que permeia tudo. Quando o Dr. Yue, em seu momento de traição mais profunda, entrega uma cópia a Poe, não é um presente, é uma transmissão de valores, é um lembrete que mesmo em meio à escuridão, a humanidade tem um norte moral. Ela representa algo que ressoa até hoje, a possibilidade de diálogo, de síntese, de encontrar unidade sem apagar diferenças. Em um mundo ou universo onde é tão fácil se dividir em tribos, em facções, em bolhas ideológicas, a existência desse livro é quase uma provocação. Frank Herbert está perguntando: e se realmente tentássemos ouvir uns aos outros? E se buscássemos o que nos une, ao invés de somente defender o que nos separa? Claro, ele não é ingênuo. O livro existe no universo de Duna, mas isso não impediu 10.000 anos de conspirações, guerras e manipulação. Mas o ideal permanece, como um farol, lembrando que somos capazes de mais. Então fica a minha pergunta para você. Será que um dia a nossa humanidade conseguiria algo assim? Já estamos tentando, cada um à sua maneira? Deixa aí nos comentários o que você acha. E se você chegou até aqui, muito obrigado. Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilhe se você tem aquele amigo nerd que precisa conhecer essa história. Até a nossa próxima viagem pelo universo de Duna. E sendo assim, que a especiaria esteja com você. Se você é como eu, adora ter os livros físicos, colecionáveis, ou até mesmo aqueles Funkos do Poe Atreides ou do Duncan Idaho na sua estante, eu tenho uma surpresa pra você. Eu montei uma lista curada na Amazon com tudo do universo de Duna, desde a saga completa de Frank Herbert, até edições lindas de colecionador, pôsteres e muito mais. O link tá na descrição. E aqui vai o esquema. Quando você compra através desse link, a Amazon me dá uma pequena comissão, mas você não paga absolutamente nada mais por isso. Você leva os produtos que você queria e eu consigo continuar fazendo vídeos como esse. Então se você tava de olho em algum produto de Duna, clica no link aí embaixo que ajuda demais o canal. Até a próxima.